O cheiro de feijão gordo na cozinha industrial da Escola Municipal Padre Anchieta sempre pairava como uma névoa densa, mas a merendeira Ana era ainda mais discreta que o vapor. Ela era uma silhueta movendo-se entre panelas de alumínio gigantes, uma mulher que parecia ter aprendido a respirar sem fazer ruído. Ana tinha 40 e poucos anos e uma vida inteira de silêncios empilhados nas costas. Um peso invisível que ela carregava mais fielmente do que as bandejas de almoço. Os outros funcionários, acostumados ao falatório incessante do ambiente escolar, achavam que Ana era metida à besta, ou talvez apenas estranha. Ninguém parava para pensar que a quietude extrema era, na verdade, uma couraça desenvolvida após anos de trauma. A verdade é que Ana vivia na ponta dos pés por um motivo muito específico. Ela escondia um segredo pesado, um fantasma familiar que ela temia que a qualquer momento pudesse saltar das sombras e macular não só o seu nome, mas o pequeno refúgio de dignidade que ela havia construído na escola. Aquele segredo não era um crime que ela cometeu, mas uma culpa imposta, uma herança de vergonha que a sociedade nunca a perdoaria por carregar. Seu passado era uma ferida aberta, costurada à pressa, e qualquer atrito, qualquer desentendimento, qualquer olhar mais demorado, ameaçava estourar os pontos e expor a podridão que ela tentava manter escondida. O cotidiano de Ana era previsível, e era nessa rotina que ela encontrava paz. O corte ritmado das verduras, o som constante do exaustor, o horário exato da entrega das bandejas. Ela se apegava à ideia de ser invisível. Ninguém perguntava sobre a sua família, sobre o seu passado, ou por que os seus olhos pareciam carregar o luto de uma década inteira. Essa falta de curiosidade era o que a mantinha sã. Mas, como todos sabemos, os muros que construímos para nos proteger são sempre os primeiros a ruir quando a tempestade chega. A tempestade veio no formato de um pequeno roubo no vestiário dos professores. Não foi um grande evento, não foi televisionado, mas para o microcosmo da escola foi um cataclismo. Sumiu um relógio caríssimo do professor João, um modelo de metal pesado que ele fazia questão de exibir. Imediatamente, o ambiente mudou. A camaradagem deu lugar à desconfiança e os olhares começaram a serpentear pela equipe. E claro, a primeira pessoa a ser encurralada pelo olhar coletivo foi justamente a mais quieta, a mais reservada, a merendeira. Ana estava lavando as panelas quando percebeu o silêncio estranho na cozinha. Os outros ajudantes se afastaram, cochichando. Eles notaram que Ana era a única que transitava por todas as áreas da escola, inclusive pelos corredores de serviço que levavam ao vestiário. A desconfiança não vinha de evidência, vinha da ausência de explicação. Se você é tão discreta, o que você está escondendo? Se você não fala, é porque tem algo a temer. As suspeitas se solidificaram quando a coordenadora, Dona Lúcia, uma mulher conhecida pela boca grande e pelo dedo rápido para o julgamento, começou a fazer perguntas que pareciam inocentes, mas eram cheias de veneno. Ela perguntou a Ana se ela tinha notado algum movimento estranho por ali, mas a forma como Lúcia mantinha os olhos fixos na carteira desbotada de Ana denunciava o verdadeiro alvo da investigação. Ana sentiu o pânico gelar seu estômago. Ela não tinha roubado nada, mas o medo dela era muito maior que a acusação de furto. O medo era que, sob a pressão de uma investigação, qualquer deslize pudesse expor o verdadeiro segredo, a mancha familiar que ela tentava enterrar. Ela se encolheu, respondendo apenas com monossílabos, e sua reação defensiva foi interpretada por todos como a confirmação de que ela, de alguma forma, era a culpada, ou pelo menos que ela sabia de algo. E então, em meio àquela caça às bruxas mesquinha, o destino agiu da forma mais cruel e irônica possível.
Enquanto limpava o chão perto do armário de suprimentos, Ana tropeçou e de sua velha mochila de lona, algo caiu sem que ela percebesse na hora. Um pedaço de papel amarelado e dobrado em 4. Era uma fotografia antiga, desbotada, quase irreconhecível, mas que continha a chave para a dor que Ana carregava. Foi Dona Lúcia quem encontrou o papel. Ela não o entregou imediatamente. Ela o segurou, sentindo o peso da informação em suas mãos. Lúcia não estava procurando o relógio de João. Ela estava procurando fofoca e sabia que aquele papel era ouro. Quando ela desdobrou a foto, o sorriso no seu rosto secou, substituído por uma expressão de horror e fascínio perverso. A foto não era de Ana, e sim de um jovem, talvez seu irmão, com o olhar perdido em pé ao lado de um letreiro que parecia ser de um prédio oficial. E anexado ao verso, em letras miúdas, havia um recorte de jornal de 15 anos atrás, falando sobre um caso de grande repercussão na cidade, o caso Mário. O segredo de Ana não era sobre um roubo de relógio, era sobre sangue, vergonha pública e o destino trágico de seu irmão. Se você já se pegou pensando na dor silenciosa que as pessoas carregam, no preço que pagamos para manter a aparência, então você entende a urgência dessa história. É por isso que você precisa se inscrever no Corações do Passado para não perder o momento em que essas verdades explodem. A merendeira Ana estava a poucos passos de ter sua vida destruída por um pedaço de papel na mão da pessoa errada. O ar da cozinha parecia ter sido sugado. Ana só percebeu a perda da foto quando viu Lúcia se aproximando, o olhar fixo e triunfante, o papel amarelado como um estandarte. Sua voz falhou. Ela tentou balbuciar algo, mas Lúcia já estava abrindo a boca, prestes a transformar anos de silêncio em um grito público e destrutivo. O que Mário fez? E o que Mário tinha a ver com a escola e com o relógio roubado? Aquele momento de exposição era o preço final da culpa que Ana herdou. Mas o que Lúcia estava prestes a revelar não era apenas o segredo da prisão de Mário ou a tragédia de sua família. Ela estava prestes a expor uma conexão que ligava o passado sombrio de Ana diretamente ao presente da escola Padre Anchieta de uma forma que ninguém, nem mesmo Ana, poderia ter previsto. O que Dona Lúcia estava lendo naquele recorte de jornal antigo não era apenas uma manchete. Era uma bomba relógio que estava prestes a explodir. Qual era a ligação entre o Mário de 15 anos atrás e a escola municipal Padre Anchieta, e como o destino cruel se certificou de que essa verdade viesse à tona, justamente por causa de um relógio roubado? Você precisa ver o que aconteceu quando Dona Lúcia finalmente abriu a boca para revelar a história que Ana passou a vida inteira tentando enterrar. O silêncio que caiu sobre a cozinha da escola municipal Padre Anchieta era mais pesado do que o peso da vergonha que Ana carregava há 15 anos, e todos os olhares estavam voltados para a coordenadora Dona Lúcia, que segurava aquele papel amarelado como se fosse um cetro de poder. Ana estava paralisada, sentindo o sangue escoar de seu rosto, sabendo que aquele era o momento em que a vida que ela tinha construído, à base de silêncio e discrição, seria pulverizada na frente de colegas que até então só a conheciam pelo cheiro do bolo de fubá. Dona Lúcia, apegada ao seu papel de detetive moral, não gritou. Ela preferiu o sussurro venenoso, certificando-se de que a humilhação fosse lenta e dolorosa, lendo em voz baixa, mas perfeitamente audível, o título da manchete antiga: Caso Mário, jovem desvia fundos de instituição de ensino e choca a cidade. Naquele instante, a merendeira Ana não era mais a cozinheira reservada. Ela era a irmã do ladrão, a parente do criminoso que trouxe desgraça ao nome da família Silva. O desvio de fundos era o crime, o peso que ela carregava desde a adolescência, a razão pela qual ela se mudou de cidade e nunca mais olhou para trás, aceitando o trabalho
mais invisível que pôde encontrar. A foto do irmão Mário, com aquele olhar perdido e o semblante de quem já tinha desistido da vida, era a lembrança constante de que o passado não passava. Ele apenas esperava o momento certo para te estrangular. E o pior de tudo é que para Ana, o dinheiro era o de menos. O que ela temia era o julgamento, a marca indelével de ter um criminoso na família, a culpa que a sociedade te impõe por osmose, simplesmente por compartilhar o mesmo sobrenome. Lúcia parecia saborear a dor de Ana, seus olhos fixos na fragilidade da merendeira que tremia. Na frente de todos, enquanto ela continuava a destrinchar o recorte de jornal que detalhava a punição e, principalmente, a repercussão social do caso. Ana tentou avançar, um movimento desesperado e inútil para tentar arrancar aquele pedaço de papel das mãos da fofoqueira oficial da escola, mas ela estava muito fraca, seus pés pareciam colados ao chão. A única coisa que saiu de sua boca foi um lamento mudo, um súbito de pânico que fez seu corpo encolher, como se a vergonha pudesse ser fisicamente contida. Lúcia a ignorou completamente, sentindo-se completamente justificada em sua investigação. Afinal, como diz o ditado, quem tem algo a esconder, tem algo a temer, e o segredo de Ana era podre até a medula. Ela lia os parágrafos que descreviam como Mário, aos 20 anos, havia traído a confiança de uma comunidade inteira e a maneira como ele foi isolado e repudiado, levando o fardo para a família que também pagou um preço caríssimo, tendo que vender tudo para tentar reparar o dano. Se você já pensou que o silêncio era uma forma de proteção, essa história é o soco no estômago que prova o contrário. E é por isso que você precisa estar conosco no Corações do Passado, para entender como o trauma se manifesta e destrói vidas. Não perca nenhum detalhe, se inscreve agora para acompanhar o final dessa tragédia. Mas a leitura de Dona Lúcia tomou um rumo ainda mais sinistro quando ela parou em um parágrafo que falava especificamente sobre a instituição onde Mário cometeu o desvio. Era uma escola municipal, uma escola que fornecia merenda para alunos carentes, e os fundos desviados eram justamente destinados à manutenção básica e à alimentação. O horror se aprofundou na sala, e Lúcia começou a perceber que aquele não era um crime genérico, mas algo profundamente ligado ao ambiente em que elas estavam. Ela apertou os olhos, lendo a letra miúda, tentando localizar o nome da instituição de 15 anos atrás. E foi nesse instante que a conexão gelada se estabeleceu. A ironia mais cruel do destino. O recorte de jornal mencionava que, devido ao escândalo e ao desvio de verbas essenciais para a alimentação das crianças, a então diretora da escola envolvida, uma mulher chamada Maria Helena, sofreu um colapso nervoso e teve que se afastar, passando anos em tratamento, e o sobrenome de Maria Helena era Santos. Lúcia ofegou, olhando de Ana para o papel, porque ela conhecia apenas uma Maria Helena Santos que tinha tido um problema sério no passado e que, por coincidência, era a mãe de João, o garoto cujo relógio tinha sido roubado no início dessa história. O caso de Mário, o irmão de Ana, não só destruiu a família Silva, como também destruiu a saúde mental da mãe do garoto, que desencadeou toda a investigação. O roubo do relógio, que parecia uma causa tão mesquinha, era na verdade um fio que puxava toda uma teia de vingança e injustiça social. A verdade não era que Ana era uma ladra. A verdade era que ela era a irmã do homem que causou o sofrimento da mãe de João. Qual seria a reação de João ao descobrir que a merendeira que servia sua comida era a irmã do homem que tirou a saúde de sua mãe? O que Dona Lúcia faria com essa informação, agora que ela percebia que a história de Mário e o roubo do relógio estavam conectados por um ciclo de dor que se fechava exatamente na escola municipal Padre Anchieta? Você não tem ideia do que aconteceu quando Lúcia soltou a última parte da manchete,
revelando o nome completo da instituição envolvida no crime de Mário, a verdade que Ana tentou esconder por toda a vida. O silêncio na sala da merenda não era mais de mero choque, mas de uma compreensão devastadora que parecia rachar as paredes da escola Padre Anchieta. E Lúcia sentiu o poder daquele momento escorrendo por suas veias como um elixir venenoso. Ela soltou o ar que segurava, um chiado seco que ecoou na sala, agora transformada em palco de suplício, e revelou o nome completo da instituição que Mário Silva havia afundado anos atrás. A instituição não era uma escola qualquer, era a Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, localizada no mesmo bairro, atendendo exatamente as mesmas famílias carentes que a Padre Anchieta serve hoje. E a ironia era tão cruel que beirava o sadismo. O chão se abriu para Ana, não no sentido figurado, mas real, porque suas pernas traíram a pouca força que lhe restava, e o avental, branco que ela vestia, símbolo da sua dedicação em servir a comunidade com dignidade, agora parecia uma mortalha pesada e imunda. Ela caiu de joelhos na frente de todos, não em um gesto de imploração por perdão, mas buscando apenas o abrigo da escuridão, desejando que o peso daquela revelação a esmagasse para sempre, cessando a dor que parecia vir diretamente da alma. Lúcia, vendo a merendeira completamente destruída no chão, sentiu uma pontada rápida de remorso, que ela prontamente afogou na certeza de que estava fazendo a coisa certa. Afinal, a verdade precisava vir à tona. E a presença de Ana ali era um insulto à memória da escola original e ao sofrimento de Maria Helena. O silêncio que se instalou entre as funcionárias não era mais de curiosidade, mas de uma confirmação sombria. Todos aqueles pequenos desvios de Ana, sua reclusão e seu medo constante, tudo fazia sentido agora que o monstro no armário tinha sido libertado. O crime de Mário tinha 15 anos de idade, mas o cheiro pútrido da culpa era fresco, impregnado na alma de Ana, e a sociedade não conseguia entender que quando alguém da sua família erra feio, você não é automaticamente inocente. Pelo contrário, você é visto como um cúmplice em potencial, marcado pelo mesmo sangue, obrigado a carregar o sobrenome como um peso de chumbo que te afunda na lama social, impedindo que você respire e siga em frente. Ana, no chão frio, revivia o pesadelo de anos atrás, e a verdade é que seu silêncio não foi egoísmo. Foi uma tentativa desesperada de sobrevivência, de construir um canto seguro onde o nome Silva não fosse sinônimo de desgraça e fome. Ela só queria servir, ser invisível, pagar sua dívida com o universo, oferecendo refeições quentes e dignas para as crianças, como um reparo mudo e ineficaz pelo mal que seu irmão tinha causado. Mas a tragédia estava longe de ser completa, porque o cerne da questão não era o julgamento das colegas da cozinha, mas sim a justiça cruel que o destino parecia ter orquestrado. Lúcia sabia que a verdadeira explosão aconteceria no instante em que João, o garoto cujo relógio perdido iniciou o inferno, descobrisse que a mulher que o alimentava todos os dias era a irmã do homem que tinha roubado a saúde mental de sua mãe. Se você está aqui agora, sentindo esse nó na garganta, é porque entende que o passado sempre cobra seu preço e que essa história é um espelho de como o trauma se perpetua. É por isso que você não pode perder o que vem a seguir. A gente se encontra no Corações do Passado. Então já se inscreve no canal agora para acompanhar o acerto de contas mais doloroso dessa jornada. Foi nesse exato momento de tensão máxima que a porta da sala da merenda se abriu abruptamente, cortando o clima pesado com um som estrondoso. E não era ninguém importante. Mas o aviso veio em voz alta. O garoto João estava na secretaria, procurando a coordenadora, e parecia agitado, provavelmente ainda focado no drama mesquinho do relógio que agora parecia tão irrelevante diante daquela catástrofe familiar.
Lúcia agiu por instinto, ou talvez por puro sadismo, motivado pela sua moralidade distorcida, e dobrou o recorte do jornal com uma precisão cirúrgica, ajeitou a postura e caminhou em direção à porta com um propósito renovado. Ela tinha a arma e agora encontraria o alvo ideal para infligir a dor máxima, garantindo que Ana fosse completamente aniquilada pelo julgamento. Ela alcançou o corredor, mas parou perto o suficiente para que sua voz, ligeiramente elevada e cheia de indignação, carregasse a mensagem até a secretaria. Ela viu a silhueta de João, os ombros tensos pela sua própria aflição, e forçou uma tosse antes de disparar o veneno na direção da sala da merenda, garantindo que ele estivesse perfeitamente no alcance da audição. Lúcia falou, mirando os olhos arregalados das outras funcionárias que a observavam, mas com a voz calibrada para atingir o garoto na secretaria. É inacreditável pensar que a irmã de Mário Silva, o homem que roubou a merenda das crianças mais pobres e destruiu a vida da Dona Maria Helena, estava aqui, todos os dias nos servindo. Que ironia cruel do destino! Ele tirou o pão da boca das crianças e a irmã dele tentou nos enganar por anos. João parou no meio do corredor. Ele não estava entendendo a fofoca completa, mas estava ouvindo o nome sagrado de sua mãe e, pior, o nome daquele que a feriu. O garoto esqueceu completamente a história do relógio roubado. Seus olhos se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto pálido, e por um instante a conexão gelada se estabeleceu. A tragédia do passado não era um livro de história distante. Era a mulher caída de joelhos na sala da merenda, e ele tinha acabado de descobrir a ferida que nunca fechou. O que um filho faria quando confrontado com a pessoa que carrega o sangue do algoz de sua mãe? Você jamais vai adivinhar a reação imediata de João e o que ele fez no minuto seguinte, quando olhou para Ana e percebeu que ela era a última peça de um quebra-cabeças de dor. O ar daquele corredor se tornou sólido, uma massa sufocante de culpa e trauma, condensada no olhar puro e selvagem de João. O garoto que agora via Ana não mais como a merendeira gentil que lhe servia o almoço, mas como a extensão viva e respirante do homem que havia estilhaçado a alma de sua mãe. O relógio, a briga, a fofoca, tudo evaporou. O que restou foi apenas o fogo lento de uma injustiça antiga que, de repente, encontrava seu catalisador no rosto pálido daquela mulher no chão. João não gritou. Ele não correu para pedir socorro. A reação dele foi a rejeição mais instintiva e primária, o tipo de repúdio que só uma criança, desprovida de filtros sociais, é capaz de manifestar. Seus olhos fixaram-se na bandeja de aço inoxidável que Ana havia deixado sobre o balcão da cozinha momentos antes, um resquício da última remessa de comida que ela preparava com tanto cuidado. Num movimento rápido, impulsionado pela dor incontrolável, ele agarrou a tigela de sopa de legumes que ainda fumegava levemente, o alimento que era o símbolo da redenção silenciosa de Ana, e a arremessou, não na direção dela, mas contra a parede branca e limpa da cozinha, bem ao lado da porta, onde o líquido quente escorreu devagar, deixando uma mancha sebenta e amarelada que parecia o vômito da verdade recém-revelada, sujando o ambiente que ela tentava manter imaculado. Aquele gesto foi mais alto que qualquer grito, a prova de que o sangue de Mário Silva tinha manchado tudo o que Ana tentara construir, inclusive o sustento e a segurança que ela oferecia àquelas crianças. O silêncio que se seguiu não era de surpresa, mas de satisfação perversa das outras funcionárias, especialmente Lúcia, que sorria com uma satisfação contida, observando a desgraça que se desenrolava exatamente como ela havia planejado, usando a dor de um menino como seu instrumento de vingança pessoal. Ana, encolhida no chão, sentiu o cheiro da sopa queimando no azulejo frio e percebeu que aquele cheiro era o cheiro da sua vida desmoronando, o cheiro da culpa que nunca a abandonaria.
Ela tentou alcançar João, talvez para se explicar, para implorar perdão por um crime que não cometeu, mas que carregava no sobrenome, mas seus braços eram pesos de chumbo, incapazes de se moverem para desfazer o mal que já estava feito. O garoto deu um passo para trás, os olhos marejados não de tristeza, mas de uma raiva pura e desorientada, e olhou para Ana com o desprezo mais cortante que ela já tinha enfrentado na vida. Um desprezo que era a repetição exata do olhar que a sociedade lhe impingira por anos. Nesse instante, Ana compreendeu que o segredo não era a sua proteção. Era a bomba relógio que ela havia escondido sob a mesa e que explodira da forma mais pública e humilhante imaginável. Ana engasgou, a voz presa na garganta por anos de repressão. A única coisa que ela conseguiu emitir foi um som gutural, um lamento que vinha direto de uma ferida antiga, um reconhecimento mudo de que o ódio de João era justo, porque era o ódio pelo ladrão, pelo criminoso, e ela era, de fato, a parente mais próxima daquele mal. Ela era cúmplice, pelo menos aos olhos daquela criança devastada. É chocante ver como a verdade, quando chega, não se importa com a nossa intenção. Ela só se preocupa em destruir o que encontra pela frente. Se você está sentindo a dor crua dessa situação, é porque entende que o trauma de uma família ecoa em todas as outras, e essa é a essência do nosso canal. Não se esquece de se inscrever no Corações do Passado para garantir que você não perca o desfecho dessa história sufocante. As funcionárias, que antes cochichavam, agora se aproximavam como abutres, e uma delas, Maria, com a voz carregada de falsa piedade, comentou alto. E pensar que ela servia essa comida com as mãos que são irmãs daquelas que roubaram o dinheiro da mãe desse menino. A condenação social era instantânea, transformando Ana em algo menos que humana, apenas um símbolo ambulante do erro familiar. João, vendo o impacto de sua ação e ouvindo as palavras das adultas, sentiu um alívio momentâneo. A sensação de que, pela primeira vez, ele estava fazendo justiça à dor silenciosa de sua mãe, Maria Helena, que passou anos tentando se reerguer após a traição de Mário Silva. Ele não tinha poder para prender o criminoso, mas podia rejeitar e humilhar a irmã dele, descontando a dívida de sofrimento em quem estava ao alcance. Aquelas manchas de sopa na parede eram a prova material da desmoralização completa de Ana, a mancha permanente em seu currículo de vida, o selo de que não importa o quanto ela se esforçasse para ser boa, o sobrenome Silva sempre a arrastaria de volta para a sarjeta da qual tentava desesperadamente fugir. Ela só queria ser a merendeira Ana, mas o destino insistia que ela fosse a irmã do ladrão. Ana fechou os olhos, aceitando a humilhação como uma penitência tardia. Ela estava pronta para a expulsão, para o escândalo policial, para tudo o que viesse. O pior já tinha acontecido. A inocência de João havia sido sacrificada para expor a vergonha dela. Mas quando ela abriu os olhos, buscando o chão para onde queria se afundar, ela viu pela porta uma sombra que não era a de Lúcia, nem de João, mas sim uma figura alta e autoritária. Era o zelador, José, que vinha correndo pelo corredor com uma expressão de pânico que transcendia a fofoca da cozinha, e ele carregava algo nas mãos. O que ele segurava parecia pequeno, mas seu rosto estava pálido de terror. José parou abruptamente na entrada da cozinha, ignorando João, Lúcia e a sujeira da sopa, e gritou o que ninguém esperava, uma revelação que mudaria tudo e jogaria o passado de Ana para uma dimensão ainda mais sombria, forçando-a a confrontar a face mais cruel de sua própria história familiar. O grito de José não era um aviso sobre o protocolo de limpeza ou sobre a sujeira da sopa, mas um nome proferido com pavor: Mário. Aquele nome que há anos era proibido na boca de Ana ressoou na cozinha como um tiro.
E o pânico de José superava qualquer constrangimento social que as funcionárias pudessem sentir pela merendeira. O objeto que o zelador carregava era um envelope pardo e amassado, sem remetente, quase esmagado em suas mãos trêmulas. Mas a atenção de Ana se prendeu imediatamente a um detalhe minúsculo, mas fatal. Um pequeno rabisco no canto superior, um símbolo que apenas ela e Mário conheciam, uma assinatura invisível do mal que a perseguia. Naquele instante o chão sumiu sob os pés de Ana, e ela soube que a humilhação de João era apenas o prelúdio de algo muito mais grave. José, com a respiração engasgada pelo esforço de correr, esticou o envelope em direção a Ana, incapaz de segurá-lo por mais tempo, repetindo que o encontrara preso na grade dos fundos, um local discreto e sombrio que Mário costumava usar para entrar e sair de casa sem ser visto, um fantasma do passado que agora estava materializado ali, bem no coração do seu presente, no meio do seu trabalho. Com dedos que pareciam gelados, Ana pegou o papel, e o toque seco do envelope era um choque elétrico que a conectava de novo àquele irmão que era seu carrasco, seu fardo e seu eterno pesadelo. Os murmúrios das colegas cessaram completamente. O julgamento deu lugar à curiosidade mórbida e ao medo, porque a ameaça que exalava daquele papel era palpável. E todos na cozinha sentiram que estavam prestes a testemunhar algo que ia muito além de fofocas de escola. Ao abrir o envelope, a letra miúda, mas inconfundível de Mário Silva saltou aos seus olhos. Não era um pedido de desculpas ou uma confissão de arrependimento. Era uma exigência fria e calculista, uma ordem para que Ana fizesse algo por ele, e o tom de chantagem implícita mostrava que, para Mário, Ana não era família, mas sim um recurso descartável para a sua sobrevivência. A mensagem era curta e direta, mencionando um valor, uma localização antiga e a frase que congelou o sangue de Ana. Eu sei que você tem. Essa linha não se referia ao dinheiro que ele havia roubado de Maria Helena, mãe de João, mas sim a algo que Mário havia deixado para trás. Um erro de cálculo que agora ele esperava que a irmã resolvesse, transformando-a, sem aviso, na guardiã de um segredo ainda mais perigoso. A merendeira Ana, que 1 minuto antes era o alvo do ódio de uma criança e da moralidade falsa das colegas, transformou-se numa peça central de uma trama de bandidagem, e o pânico em seus olhos era tão genuíno que desarmou até mesmo a raiva de João, que observava a momento confuso, percebendo que o desprezo que ele sentia por ela não se comparava ao terror que ela sentia pelo próprio irmão. É neste ponto que a história se torna mais dolorosa, porque o silêncio de Ana não a protegeu. Ele apenas a fez cúmplice da verdade que estava prestes a explodir. Se você está grudado nessa trama de culpa e injustiça, é porque você entende o peso do passado na vida de Ana. Por favor, se inscreve no Corações do Passado e mostra seu apoio a quem vive essa dor crua. É o mínimo para garantir que você não perca o que vem a seguir. Ana dobrou o papel com urgência, as mãos suando, sentindo que a sua vida inteira, a sua fachada de discrição, estava desmoronando não por causa de um erro que ela cometeu, mas por causa de um mal que insistia em arrastá-la de volta para o lamaçal da vergonha familiar. Ela percebeu que o irmão tinha voltado, não fisicamente talvez, mas como uma sombra que pairava sobre a escola, observando cada passo dela, esperando o momento certo para cobrá-la. O bilhete era claro. Mário precisava daquele objeto escondido para financiar sua fuga permanente. E se Ana não cooperasse, ele faria questão de expor a ela e a todos os seus segredos mais íntimos, não apenas para a escola, mas para a polícia, incriminando-a como sua real parceira no crime original. Ele estava usando a ameaça de expor o objeto para garantir que Ana fosse sua aliada forçada. O mais cruel era que Mário estava exigindo que Ana desenterrasse o passado não apenas pelo dinheiro,
mas para arruinar a única coisa que ela tinha, sua reputação. Ela tinha uma escolha terrível: ou se entregava ao crime para silenciar o irmão, ou o enfrentava, garantindo a sua ruína pública e talvez até a prisão. Naquele mesmo instante, enquanto Ana tentava processar o teor da chantagem, o celular de José, o zelador, tocou com uma vibração estridente. Ele atendeu hesitante, e após ouvir apenas 2 palavras do outro lado da linha, seus olhos se arregalaram em puro horror, e ele soltou o celular no chão da cozinha, revelando para todos os presentes que Mário Silva não estava apenas enviando bilhetes. Ele estava muito, muito mais perto, e a caçada por Ana estava prestes a começar de forma brutal. O estrondo seco do celular de José, ao tocar o chão da cozinha, foi o som que rasgou o véu da falsa normalidade e jogou todos numa realidade de terror cru, um som que vibrou nos ossos de Ana como um alarme de incêndio que ela ignorou por anos. José estava branco, lívido, a boca aberta o perfeito de quem viu o fantasma mais temido, e o silêncio que se seguiu não era de fofoca, mas de pavor compartilhado, porque o que quer que ele tivesse ouvido era aterrorizante demais para ser apenas uma coincidência. Naquele instante, Ana soube, sem que precisasse de palavras, que Mário Silva estava ali por perto, que a chantagem não era uma ameaça futura, mas uma realidade que respirava na mesma vizinhança, talvez olhando para a janela da cozinha naquele exato momento. O medo de Ana se transformou em adrenalina pura, forçando-a a agir, mas a paralisia de José era um obstáculo mudo, exigindo que ele, o zelador bonachão, finalmente revelasse a sua parte obscura nessa trama de família. Desgraçada! Com a voz tremendo numa frequência quase inaudível, José conseguiu sussurrar o nome que todos temiam. Mário, ele está aqui. Ele me ligou. Ele disse que está me observando. A confissão saiu como um soluço de culpa, e o resto da equipe da cozinha recuou, percebendo que José não era apenas uma testemunha, mas estava amarrado de alguma forma ao passado sujo da merendeira. E a culpa de Ana agora parecia se espalhar como uma doença contagiosa. José finalmente revelou que Mário o havia procurado dias atrás, sob a fachada de um velho conhecido do bairro, pedindo-lhe apenas para dar uma informação superficial sobre a rotina da irmã, dizendo que precisava reatar laços familiares de forma discreta, e José, ingênuo e sempre tentando agradar, havia cedido, sem imaginar que estava se tornando o informante involuntário de um foragido perigoso. O pior da ligação era o tom de Mário, que não era mais um pedido, mas uma ordem cruel de que José deveria garantir que Ana fizesse exatamente o que estava escrito no bilhete, ou então ele entregaria José para a polícia, incriminando-o como cúmplice direto na fuga e no esconderijo do objeto misterioso. Mário havia transformado o zelador num peão assustado, usando a ameaça de arruinar sua vida honesta como alavanca. Para Ana, o julgamento das colegas de trabalho naquele momento não importava mais. A fúria de Maria Helena, mãe de João, parecia distante diante da ameaça real do irmão. E até mesmo João, observando Ana de longe, parecia ter substituído o ódio pela confusão, testemunhando a verdadeira face do pavor. Essa é a força da verdade. Ela desmascara os vilões, mas também revela a tragédia dos inocentes presos no fogo cruzado. Se você consegue sentir a pressão que esmaga Ana e José, é porque você se conecta com a crueldade do destino. Então, não deixe de se inscrever no Corações do Passado para acompanhar cada detalhe dessa queda vertiginosa. Ana forçou-se a respirar, percebendo que a única forma de proteger José e a si mesma era obedecer temporariamente à ordem de Mário, ou, pelo menos, fingir que ia obedecer para ganhar tempo.
Ela precisava encontrar o objeto que Mário havia deixado para trás, aquilo que ele não podia arriscar buscar pessoalmente. E a referência à localização antiga no bilhete só podia significar um único lugar: o velho depósito de materiais desativado, esquecido no subsolo da escola. O depósito era o único lugar que Ana e Mário haviam frequentado juntos na infância, quando a mãe deles trabalhava na faxina. Daquela mesma escola, um lugar que abrigava não apenas poeira e teias de aranha, mas também as memórias mais sombrias de uma vida que ela tentava apagar. O objeto, fosse lá o que fosse, estava ligado à história de como Mário se tornou quem ele é, uma peça-chave no quebra-cabeça da sua degeneração. A merendeira precisava agir imediatamente, antes que Mário perdesse a paciência e entrasse na escola. Ou, pior, antes que ele ligasse para a polícia usando a ameaça de incriminar Ana como sua cúmplice principal. Ela não podia mais se dar ao luxo da discrição. O silêncio a havia levado até ali, mas só a ação poderia salvá-la, mesmo que a ação significasse caminhar diretamente para a armadilha do seu próprio sangue. Com uma determinação fria que não combinava com sua natureza retraída, Ana olhou para José, ordenando-lhe que mantivesse a calma e que não dissesse nada a ninguém sobre o teor da ligação, assegurando-lhe que ela resolveria o problema sozinha, embora soubesse que essa promessa era uma mentira desesperada. Ela pegou um pano e uma pequena sacola de lixo, usando a desculpa de precisar limpar uma área esquecida para sair da cozinha. A verdade é que Ana estava indo para o inferno pessoal dela, o depósito, onde o objeto escondido prometia não apenas revelar o segredo de Mário, mas também o seu próprio papel de vítima silenciada, a guardiã relutante dos pecados da família, e o peso da culpa a empurrava. A cada passo em direção ao subsolo frio, ela precisava desenterrar o objeto para, quem sabe, usá-lo como moeda de troca, garantindo que o irmão desaparecesse para sempre. Ao sair da cozinha, Ana sentiu o olhar fixo de Mário sobre ela, um frio percorrendo sua espinha, mas o que ela não percebeu era que o olhar não vinha apenas de fora. A pequena figura de João, o menino que a odiava, estava deslizando silenciosamente pelo corredor, seguindo-a como uma sombra curiosa, determinado a descobrir o que a merendeira estava escondendo, e ele estava prestes a se colocar, sem querer, no caminho de Mário Silva, transformando a busca de Ana numa corrida sangrenta. Ana desceu a escada de concreto para o subsolo com a sacola de lixo na mão, sentindo a mudança abrupta na temperatura e o cheiro denso de mofo e abandono que só os porões das escolas antigas conseguem reter, e a cada degrau era como se ela estivesse voltando no tempo, revivendo a infância pobre e cheia de medo que a ligava irreversivelmente a Mário e a essa escola. O bilhete de Mário pairava em sua mente, a localização antiga, a referência velada a algo que ele não podia perder, e a certeza de que aquele objeto era a chave para a liberdade dele e a prisão eterna dela. O depósito era um labirinto de sombras, iluminado apenas por lâmpadas penduradas fracas que piscavam como espíritos inquietos, e pilhas de carteiras quebradas, caixas empoeiradas e equipamentos esportivos enferrujados formavam barreiras que ela precisava contornar. E o silêncio ali embaixo era pesado, não o silêncio de paz, mas o silêncio de que a qualquer momento poderia ser quebrado por algo terrível, algo que ela tentava ignorar. E por anos, ela sentia o pavor esmagando seu peito, mas a necessidade de proteger José e a si mesma era um motor mais forte do que o medo paralisante que sempre a acompanhou. O que Ana não notou era a respiração ofegante e controlada que vinha de trás da escada, a figura pequena e determinada de João, que como um predador infantil seguia seus passos com uma agilidade surpreendente, usando
Cada pilha de entulho como cobertura, movido pela vingança e pela curiosidade insaciável de quem precisava entender a razão do caos que ela havia trazido para a vida da sua mãe. João não estava pensando no perigo, ele só conseguia pensar em provar que Ana era culpada, em encontrar a prova que fecharia o círculo do ódio que ele nutria. João tinha certeza de que a merendeira não estava ali para limpar nada. Afinal, o que ela estava fazendo no depósito proibido da escola, um lugar que até os mais velhos evitavam, a não ser que estivesse escondendo algo ou buscando a verdade que todos tentavam enterrar. O coração dele batia acelerado, mas a adrenalina do sigilo, do ato de investigação clandestina, mantinha-o focado e ele se arrastava pelo chão empoeirado, chegando a poucos metros de Ana, pronto para registrar cada movimento, cada descoberta que ela fizesse. Enquanto isso, Ana finalmente chegou à área que ela reconhecia da infância, um canto esquecido perto de uma janela vedada que dava para os fundos da quadra, o local exato onde ela e Mário costumavam se esconder de um mundo que nunca foi gentil com eles. Um local que cheirava a traição e a promessas quebradas. E ali, atrás de um armário de metal tombado, estava a pista que Mário havia deixado. Ela teve que forçar a abertura do armário com dificuldade, e o ranger do metal cortou o silêncio do subsolo como um grito, fazendo João recuar, ligeiramente, escondendo-se atrás de um monte de pneus velhos, mas mantendo a visão limpa sobre Ana, que parecia exausta e desesperada enquanto vasculhava o interior escuro do compartimento. Se você está sentindo essa tensão sufocante, é porque entende que a verdade sempre vem à tona nos lugares mais escuros. E se você valoriza histórias assim, não deixe de se inscrever no Corações do Passado e ativar as notificações para não perder o que acontece a seguir. Ana percebeu um espaço solto na parte inferior do armário, um fundo falso mal feito, e com um esforço que custou toda a sua força, ela conseguiu arrancar a tábua de compensado podre, revelando um buraco pequeno, e dentro, embrulhado em um pedaço de lona suja, estava o objeto que Mário tanto queria, a prova material do seu passado sombrio. O pacote era pequeno, mas pesado, e ao tocá-lo, uma onda de náusea atingiu Ana, pois ela soube imediatamente que não era um objeto de valor sentimental, mas algo frio, duro e perigoso, algo que tinha o peso da culpa e que poderia arruinar a vida de muitas pessoas, inclusive a dela e a de José. Ela desenrolou um pouco a lona e o que viu ali fez seu corpo congelar. Não era dinheiro, nem documentos. Era a prova física de que Mário não era apenas um criminoso comum, mas um homem envolvido em algo muito maior e mais sinistro. O objeto reluziu brevemente na fraca luz da lâmpada, e Ana sentiu a mão tremer. O objeto, sendo o elo final entre a vida de miséria que ela tentava deixar para trás e a nova vida de terror que Mário estava forçando-a a viver. E ela sabia que segurar aquilo era assinar sua própria sentença de morte, ou talvez sua única chance de sobrevivência. Ela o apertou contra o peito, pronta para fugir daquele lugar e pensar em como usá-lo como moeda de troca. Lá fora, Mário, impaciente e cada vez mais paranoico por causa do tempo que Ana demorava, decidiu que não podia mais esperar, e a visão de uma pequena sombra correndo na direção do depósito, uma sombra que ele reconheceu como um garoto bisbilhoteiro da escola, fez a mente dele estalar, forçando-o a acelerar sua entrada. Ele não podia permitir testemunhas, e muito menos que o garoto chegasse perto da irmã ou do objeto. O foragido pulou o muro dos fundos da escola, movendo-se com a pressa e a destreza de quem está acostumado a fugir. E ele estava determinado a confrontar Ana ali, naquele lugar isolado, para tomar o que era seu e sumir de uma vez, eliminando qualquer rastro de complicação, e o garoto que ele vira seria apenas um inconveniente a ser resolvido. Ana estava terminando de embrulhar o objeto novamente.
a mente girando com planos de como enfrentar Mário quando ouviu o som de passos apressados e pesados vindo da entrada do depósito. Mas não eram os passos lentos de José ou os passos leves de uma criança. Era o som de alguém grande, desesperado e violento, e no exato momento em que ela se virou, a figura de Mário surgiu na penumbra, bloqueando a saída. Mas o que Ana não viu foi que atrás de uma pilha de caixas, João testemunhava tudo, e Mário estava prestes a pegar não só a irmã de surpresa, mas também a criança que, sem querer, acabara de se tornar o primeiro alvo na busca do objeto. Mário entrou no depósito como um vendaval, mas parou abruptamente na linha da penumbra, a figura dele parecendo maior e mais ameaçadora sob a luz fraca. E Ana sentiu o ar sair dos pulmões enquanto ele travava o olhar frio diretamente nela, ignorando completamente o ambiente sujo e focado apenas no volume que ela segurava contra o peito. Ele não precisou dizer uma palavra, pois todo o corpo dele gritava violência e impaciência. E Ana soube que o tempo de negociação tinha acabado, dando lugar apenas à sobrevivência pura. Aquele não era mais o Mário da infância. Era uma máquina de destruição movida a desespero. A primeira coisa que Ana notou, porém, não foi a fúria nos olhos dele, mas a forma como Mário estava alerta, como um animal que sente cheiro de caça por perto, e ela percebeu que a paranoia dele estava a mil, graças à sombra que ele havia visto mais cedo. O medo dela dobrou de tamanho, porque ela sabia que Mário estava procurando por algo mais do que o objeto. Ele estava procurando por uma testemunha, e a localização do depósito, que antes parecia um refúgio, agora era uma armadilha perfeita para João, que estava escondido a poucos metros de distância, respirando com dificuldade atrás das caixas. Ana precisava desviar a atenção dele imediatamente, precisava que Mário se concentrasse nela e somente nela. E ela deu um passo para a frente, estendendo ligeiramente o braço com o pacote, forçando Mário a mudar seu foco predador de escanear o ambiente para o objeto de valor que ele tanto almejava. Ela usou o segredo como isca, sabendo que cada segundo que ela ganhava era um segundo mas de vida para o garoto que involuntariamente se tornara peça-chave naquela caçada sombria. E se você está prendendo a respiração agora, é porque sabe que o silêncio é a arma mais perigosa. O foragido deu um passo, depois outro, diminuindo a distância entre eles, e o cheiro de suor, fumaça e rua suja que emanava dele atingiu Ana como um murro, intensificando a repulsa e o terror. Mas ela manteve a postura firme, ainda segurando o objeto, esperando o momento exato para falar. Mário não gritou, mas a voz que saiu dele era um sussurro rouco e letal que parecia arranhar o cimento do depósito, e ele apenas disse com a mandíbula travada que queria o que era dele, agora. Ana tentou usar a lógica, o que foi um erro em um momento de puro instinto de sobrevivência, e tentou argumentar que ele precisava de um plano, que fugir sem pensar seria inútil, mas Mário não estava ouvindo. O olhar dele fixo no embrulho em suas mãos, e ela viu a veia pulsar. Na testa dele, um sinal claro de que o autocontrole estava se esvaindo rapidamente e que a explosão de violência era iminente. Enquanto a tensão se instalava no centro da sala, João, encolhido e sufocado pelo pavor, sentia o coração bater tão forte que parecia ser audível por todo o depósito, e cada fibra do seu pequeno corpo gritava para que ele corresse. Mas o medo o prendia, paralisado e incapaz de fazer qualquer movimento que pudesse denunciá-lo àquele homem aterrorizante. Ele entendia que não era um jogo de esconde-esconde, era uma situação de vida ou morte. E se você entende a gravidade deste momento, faça um favor para a verdade e se inscreva no canal Corações do Passado.
O piso de cimento estava coberto por poeira e detritos, e quando João, inconscientemente, tentou reposicionar o joelho dormente, um pequeno, infeliz ruído de algo raspando a lona velha ecoou pela sala silenciosa. Um som minúsculo, quase imperceptível, mas que no contexto de adrenalina e paranoia de Mário, soou como um tiro. O foragido parou, de se mover, e os olhos dele, que estavam fixos em Ana, se estreitaram perigosamente, desviando o olhar para a direção geral onde João estava escondido. Ana percebeu o congelamento de Mário, a súbita suspensão da sua agressão, e soube que o garoto havia feito um barulho. Então, em um movimento desesperado e instintivo, ela começou a tossir alto, forçando a voz e tentando ofuscar o som, e começou a inventar uma desculpa esfarrapada sobre ratos grandes que infestavam o depósito ou a estrutura podre do lugar que sempre fazia barulhos estranhos. Ela estava mentindo mal, mas precisava ganhar tempo. Mário não caiu na mentira, mas também não agiu imediatamente. Ele estava farejando, seus olhos varrendo as sombras com uma precisão cirúrgica, e ele começou a caminhar lentamente, não em direção a Ana, mas em um semicírculo que o levaria diretamente para trás das caixas onde João estava, e o terror de Ana se tornou físico, o suor frio escorrendo pela nuca dela enquanto ela via o irmão se aproximar lentamente do garoto indefeso. Ela sabia que a mentira não funcionaria e que Mário estava prestes a descobrir a criança, o que significaria a morte certa para João. E num ato final de desespero e coragem, Ana gritou, mas não. Um grito de medo, um grito de ordem, balançando o pacote perigoso em sua mão, e ela o ameaçou, dizendo que se ele desse mais um passo na direção daquelas caixas, ela jogaria o objeto de valor inestimável no fosso de esgoto aberto no centro do depósito, destruindo a única prova de que Mário precisava. A ameaça funcionou, freando Mário imediatamente, que virou a cabeça com uma velocidade chocante, a fúria substituindo o foco, e ele avançou em Ana, não para negociar, mas para pegar a força, e ele agarrou o braço dela com uma violência bruta, tentando arrancar o embrulho que ela segurava com a outra mão. Foi um embate silencioso, mas selvagem, de pura força e desespero, e eles cambalearam perigosamente perto da pilha de caixas onde João assistia, petrificado a momento. Na luta, o tecido da lona, que embrulhava o objeto, rasgou sob a força da apreensão de Mário, e o pacote escorregou das mãos de Ana, caindo no chão de cimento com um som metálico inconfundível. Mário soltou a irmã e se abaixou para pegar o objeto, mas antes que pudesse pegá-lo, o invólucro se desfez completamente, revelando o conteúdo, e João, que estava agora a centímetros de distância dos dois, viu claramente o que Ana havia recuperado. Era uma arma, mas não uma arma qualquer, e sim uma pistola oxidada com o cano amassado, e ao lado dela um estojo de munição que Mário havia procurado desesperadamente. E Ana viu, na lateral da arma, uma inscrição gravada que confirmava o passado brutal, mas o que ela não percebeu, no meio do caos, foi que Mário, ao se abaixar, viu a ponta do tênis de João escondido atrás das caixas, e agora ele tinha o objeto, a irmã e a testemunha no mesmo lugar sombrio. O ar no depósito se tornou denso e insuportável, não pela poeira, mas pela certeza fria que pairava sobre a sala. Mário sabia. Seus olhos, que antes brilhavam com a cobiça desesperada pelo pacote, agora exibiam uma letalidade tranquila, uma aceitação sombria do que precisava ser feito, e ele olhou para Ana, depois para a ponta do tênis de João que mal se escondia, e um sorriso lento e assustador se abriu em seu rosto, não um sorriso de triunfo, mas de fatalidade, de quem entende que queimou todas as pontes e não há mais volta. E João sentiu que a respiração dele falhou completamente, o mundo se resumindo ao cheiro metálico da arma e ao olhar predatório do homem.
Mário pegou a arma, segurando-a como se fosse uma extensão natural do seu próprio braço, e o objeto era feio, enferrujado, mas perigosamente real. E ele ignorou o garoto por um momento, voltando a atenção para a irmã, e o silêncio entre eles era o silêncio pesado de anos de mágoa, vergonha e segredos que estavam prestes a explodir de uma vez só. E Ana mal conseguia tirar os olhos da lateral do tambor da pistola, onde ela tinha visto a inscrição, uma data e 3 iniciais que ela conhecia. Também as iniciais de Dale, o homem que destruiu a vida deles, o pai deles. Aquelas letras gravadas eram o peso que ela carregava nas costas todos os dias, o segredo podre que a obrigava a viver na sombra, discreta e silenciosa, porque a arma não era apenas uma prova, era a materialização da culpa que a perseguiu desde que ela era adolescente. E Mário suspirou, o som de quem encontra uma peça perdida de um trauma antigo, e ele disse com a voz baixa que era a prova viva de que o velho ainda pensava neles, mesmo que estivesse apodrecendo na cadeia, e aquele objeto maldito era o único resquício de uma herança de miséria e violência. O olhar de Ana, antes de medo, se transformou em repulsa e dor aguda, e ela questionou Mário, a voz embargada, sobre como ele teve a coragem de voltar para a cidade, para o depósito da prefeitura, para o lugar onde ela tentava recomeçar, apenas para desenterrar aquela coisa suja e trazer a memória do pai de volta à tona. E ela gritou que o pai deles tinha arruinado tudo, que por causa daquele objeto e do que ele fez, ela havia perdido a juventude, a liberdade e o direito de ser feliz, vivendo sob a sombra de um crime que ela não cometeu. Mário riu, um som seco e sem humor, e rebateu que ela era a mais cínica de todos, a santinha que foi, embora e limpou o nome, virando merendeira no bairro chique, enquanto ele ficou para trás, carregando o peso da miséria e do sobrenome que ninguém queria pronunciar. E ele cuspiu que ela podia ter fugido da família, mas que a verdade era um chicote que sempre voltava para trás. E se você está sentindo o peso dessa traição familiar, eu te peço um favor para a verdade e a justiça. E se inscreva no canal Corações do Passado para acompanhar até o fim. Ele girou o tambor da arma com o polegar, o clique metálico soando ensurdecedor no silêncio, e confirmou que precisava daquele objeto para limpar uma dívida antiga que o pai tinha deixado. Uma dívida de sangue que não parava de cobrar juros, e agora, com a arma e o estojo de munição nas mãos, ele sentia um poder perigoso, a sensação de que finalmente poderia parar de fugir do passado e começar a ditar as regras do seu próprio inferno. Ana tentou apelar para a pouca humanidade que restava no irmão, lembrando-o da mãe deles, de como ela teria reagido ao vê-lo ali, segurando a arma do pai, mas Mário apenas balançou a cabeça, dizendo que a mãe não estava mais ali para julgar e que a única coisa que importava agora era que ele tinha a prova e tinha testemunhas. E ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para as caixas, onde João estava paralisado. A voz de Mário endureceu de repente, e ele avisou Ana que o garoto era um problema grave, um elo fraco que ele não podia se dar ao luxo de deixar solto. Afinal, João tinha visto tudo, o depósito, o objeto, a briga, e a única forma de Mário escapar era garantir que o segredo ficasse enterrado ali, no cimento frio, junto com a merendeira e sua última vítima. O coração de Ana quebrou de uma forma que ela nunca sentiu antes, e ela se jogou na frente das caixas, implorando, gritando que ele levasse a arma, o dinheiro, tudo o que ele quisesse, mas que deixasse o menino em paz. Que João não tinha nada a ver com a sujeira da família deles, e ela ofereceu a própria vida em troca da salvação da criança. Mário observou a súbita coragem desesperada da irmã com um desinteresse clínico, e explicou que o tempo de barganhar tinha acabado, que ele não estava ali para negociar sentimentos,
mas para garantir a sobrevivência dele a qualquer custo. E o preço dessa sobrevivência era o silêncio absoluto, e o garoto representava um risco muito grande para ser ignorado, um risco que Ana, a merendeira certinha, tinha trazido para dentro do problema deles. Ele deu um passo lento, circundando Ana, o olhar fixo no ponto onde a respiração de João mal se movia, e o terror se tornou palpável quando a ponta do cano oxidado se levantou levemente, apontando na direção geral de João. E Ana gritou em protesto, agarrando o braço dele tentando desviá-lo. Mas Mário era pura força bruta movida pela adrenalina e pelo desespero final. E se você está sentindo o arrepio dessa tensão e quer ver como, a Ana vai tentar proteger o garoto, precisa se juntar à nossa comunidade de verdades e se inscrever no Corações do Passado. Mário empurrou Ana para o lado com um movimento rápido e brutal, e o corpo dela bateu nas caixas, provocando um barulho seco e um gemido de dor. Mas ele não parou. Ele estava focado no garoto encolhido, e ele agachou-se levemente, elevando a arma. E naquele instante, de pavor e traição total, João viu os olhos frios de Mário fixos nele, e a última coisa que ele percebeu foi que o homem não parecia apenas um bandido. Ele parecia o reflexo da própria morte, e ele estava prestes a confirmar diante de Ana que a única maneira de enterrar o segredo da família era com uma bala. Mas o que Mário não esperava, ao se preparar para puxar o gatilho, era o movimento que João faria a seguir. Aquele movimento de João não foi heróico, foi puramente instintivo. A reação desesperada de um bicho acuado no canto mais escuro do depósito, e o garoto esticou o braço, agarrando o que estava mais perto. Um pedaço solto de uma daquelas caixas de madeira antiga que abrigava ferragens pesadas e enferrujadas, e ele usou toda a força que o pavor injetou em seus músculos franzinos para arremessar o objeto no rosto de Mário. O pedaço de madeira maciça, embora pequeno, tinha um peso considerável de metal incrustado e atingiu a lateral da cabeça de Mário com um baque surdo, não o suficiente para nocauteá-lo, mas o bastante para desviar o foco e desequilibrar o corpo tenso no momento exato em que o dedo dele pressionava o gatilho. O barulho foi ensurdecedor. Um estampido seco e violento que ecoou pelas paredes frias do depósito, rasgando o silêncio, e o cheiro acre de pólvora velha imediatamente tomou o ar, sufocando Ana e João, e por um instante o caos reinou, e ninguém sabia exatamente onde a bala tinha ido parar, só sabiam que ela não tinha atingido João. Mário cambaleou para trás, grunhindo de dor e surpresa, levando a mão livre ao corte que se abria na têmpora, e o sangue começou a escorrer, misturando-se ao suor e à sujeira, mas a fúria em seus olhos duplicou, tornando-se algo muito mais primitivo e assustador do que o desespero inicial, e ele urrou de raiva, agora não mais, buscando apenas o silêncio, mas a vingança pelo ferimento e pela ousadia do moleque. O tiro perdido se alojou na tubulação de água que passava rente ao teto, e um chiado fino e constante começou a preencher o ambiente, marcando o vazamento, uma ferida aberta no prédio, que simbolizava perfeitamente a ferida aberta daquela família ali presente. E a arma velha, a arma que era a última herança maldita do pai, escorregou das mãos ensanguentadas de Mário, batendo no cimento com um ruído metálico. Ana viu a arma e percebeu que aquele era o único momento, o único lapso de atenção que ela teria para proteger o garoto. E antes que Mário pudesse se recuperar totalmente e transformar sua raiva em um ataque físico contra João, Ana se lançou sobre o irmão, abraçando-o pelas costas, tentando imobilizá-lo com a força pura do amor e do desespero. A luta que se seguiu não era justa. Mário era maior e mais forte, movido por uma fúria cega,
Mas Ana, a merendeira discreta e reservada, encontrou uma força que nem ela sabia que possuía, impulsionada pelo instinto mais básico de salvar uma vida inocente. E ela gritava, tentando dominar o irmão, forçando-o a se concentrar nela. Eles rolaram pelo chão, derrubando mais caixas, levantando nuvens de poeira e sujeira que ardiam nos olhos, e Ana sentia o peso do corpo de Mário, a respiração ofegante, o cheiro de suor e miséria que ele carregava, e ela entendia, naquele contato físico brutal, que a única maneira de pararmos essa tragédia era usando a força que a verdade nos dá. E se você está sentindo a tensão, se inscreva no canal Corações do Passado e nos ajude a desvendar este mistério. Foi durante o embate, o corpo de Ana pressionando Mário contra o chão, que o pé dele atingiu com violência a última caixa que estava intocada, a caixa que Ana tinha movido de lugar para esconder o recipiente mais precioso e perigoso que ela havia trazido de seu passado, e a madeira podre cedeu ao impacto. O conteúdo não era dinheiro, nem joias, nem documentos de transferência de propriedade, mas algo muito mais pessoal e infinitamente mais doloroso. Algo que se espalhou pelo chão sujo como prova irrefutável da traição e do sacrifício que Ana tinha feito ao longo dos tempos. E o silêncio da revelação foi ainda mais chocante que o estampido da arma. Mário parou de se debater no mesmo instante, seu olhar fixo nos objetos que rolavam e brilhavam fracamente na penumbra do depósito, e naquele segundo de paralisia, Ana sentiu que tinha conseguido uma vantagem, mas a revelação ali exposta não era apenas uma distração, era a evidência física da culpa, do abandono e da ferida que nunca cicatrizou. O que saiu da caixa, Mário reconheceu imediatamente, e o reconhecimento o atingiu como um soco, forçando um gemido que não era de dor física, mas de vergonha e choque. E Ana viu a oportunidade, mas a verdade ali no chão, exposta cruelmente, era o real segredo da merendeira. Um segredo tão íntimo e devastador que fazia o roubo do pai parecer uma simples nota de rodapé na história daquela família quebrada. Mas o que exatamente saiu daquela caixa que fez o assassino congelar? O que se espalhou pelo chão não foi o dinheiro sujo que Mário esperava encontrar, mas sim a prova incontestável de uma vida que ambos haviam tentado enterrar. E Ana viu a pulseira desbotada, ainda com a etiqueta de plástico do hospital, rolar até tocar a bota imunda de Mário, seguida por uma certidão de nascimento amassada e o que parecia ser um pequeno sapatinho de tricô. Itens de valor. Zero para o mundo, mas de peso existencial insuportável para os dois irmãos, ali no depósito. A arma caída parecia subitamente inofensiva diante da força destrutiva daquela revelação silenciosa. E Mário recuou um passo, não porque Ana o estivesse empurrando, mas porque a visão daqueles objetos minúsculos o atingiu na medula, fazendo-o emitir um som rouco e lamentoso. Um som que não era raiva, mas o reconhecimento frio de que ele tinha atirado em sua irmã por causa de uma dívida, enquanto ela guardava o segredo mais doloroso, o segredo da própria carne. Ana levantou-se lentamente, a respiração cortada, apontando para os objetos com um dedo trêmulo, e a voz que saiu de sua garganta era baixa, mas carregada com toda a dor e o sacrifício de uma década, e ela não estava mais lutando fisicamente, mas esmagando Mário com a verdade que ele sempre se recusou a ver, a verdade sobre o filho que ele tinha gerado e abandonado, a criança que ambos haviam concordado em apagar da história da família. A certidão, apesar de suja de poeira e com um canto rasgado, trazia um nome simples e inocente que Mário nunca mais tinha ouvido desde o dia do parto, um nome que deveria ter sido alegria,
mas que se transformou na personificação da vergonha da família, e o peso da paternidade negada desabou sobre Mário com a violência de 1000 tiros perdidos. Ana confirmou o que ele estava lendo em seus próprios pensamentos: a criança que foi dada para adoção, o filho que Mário, ainda jovem e irresponsável, tinha feito, e que o pai, para evitar o escândalo e a ruína total, tinha obrigado Ana a lidar usando o dinheiro do desvio para garantir que o assunto morresse ali, garantindo o silêncio e o sacrifício da merendeira que sempre colocava a família antes de sua própria vida. O roubo do pai não era apenas sobre dinheiro, era sobre acobertar a irresponsabilidade do filho e a mancha na reputação. E Ana tinha se calado e aceitado a culpa, não para proteger o pai ladrão, mas para garantir que o seu sobrinho, o filho de Mário, tivesse a chance de uma vida longe da miséria e do julgamento social daquela cidade cruel. E se você está sentindo o peso dessa traição, deixe seu like e inscreva-se no canal Corações do Passado, porque essa história está longe de acabar. Ana chorou, mas não de desespero, e sim de alívio por finalmente ter quebrado o silêncio. E ela explicou que aqueles objetos eram tudo o que restava do seu sacrifício, a prova de que ela não era uma traidora, mas uma guardiã da dignidade que restava àquela linhagem falida, e que ela os guardava como um lembrete constante do preço da culpa e do que a vergonha havia feito com a família. Mário cambaleou para trás, apoiando-se nas caixas empilhadas, e o corte em sua têmpora parecia insignificante diante da ferida aberta em sua alma, e a fúria que o consumia há anos se dissipou, transformando-se em um pavor gélido e paralisante, pois ele percebeu que todos os seus julgamentos contra Ana, toda a sua busca por vingança e justiça, eram motivados por uma mentira que ele próprio havia criado para fugir de sua culpa. A voz de Ana se elevou em uma acusação final, perguntando a Mário como ele ousava julgá-la e procurá-la para exigir a herança, sendo ele o verdadeiro responsável pela queda moral da família. O homem que abandonou o próprio filho e deixou a irmã carregar o fardo sozinha, vivendo na sombra e no medo da verdade que sempre pairou sobre eles. Naquele momento, o silêncio no depósito não era mais de suspense, mas de luto, e Mário se ajoelhou no chão, o corpo curvado sobre os pedaços de papel e o sapatinho de tricô, confrontando a verdade mais cruel de todas. Ana não tinha roubado nada, ela tinha apenas escondido a prova do seu próprio fracasso moral. Ele tentou falar, mas apenas um sussurro de arrependimento e confusão saiu, e ele estendeu a mão para tocar a certidão de nascimento, o nome do filho que ele negou queimando em sua retina, e Ana observou o irmão desmoronar, o agressor transformado em vítima da própria consciência, mas o momento de revelação ainda guardava uma última e devastadora peça. Enquanto Mário estava quebrado, absorvido em sua dor, o barulho do embate finalmente atraiu a atenção de João, o garoto que deveria estar na escola, e ele emergiu da sombra, os olhos arregalados, não entendendo o caos, mas vendo os objetos espalhados, e antes que Ana pudesse pará-lo, João apontou para a certidão de nascimento e disse uma única frase que paralisou Ana e Mário, congelando o ar e prometendo uma virada que ninguém esperava. Mas o que João disse que revelou um segredo que nem Ana sabia estar sendo guardado. A voz infantil de João, pura e sem malícia, perfurou o silêncio fúnebre do depósito como uma faca gelada, e a única frase que ele proferiu foi tão absurda, tão terrivelmente cruel, que Mário e Ana congelaram o ar preso em seus pulmões, enquanto o garoto, sem entender a devastação que causava, apontava para o nome na certidão e disse, com a simplicidade inocente de quem apenas constata um fato: "Esse nome aí, tia, é o nome da Dona Clara, a nova ajudante de cozinha que chegou na semana passada."
Ana piscou, uma, duas vezes, e sua mente se recusava a processar a informação porque não podia ser, era impossível. O acordo, o dinheiro, o sacrifício de anos e a promessa de distância garantida, tudo aquilo tinha sido arquitetado para garantir que a criança vivesse em paz, longe de toda a vergonha e do escândalo de suas origens. E agora ela estava ali, trabalhando na mesma escola, sob a guarda indireta da merendeira que era, na verdade, sua tia, e que carregava o fardo de uma culpa que nunca foi dela. Mário, que minutos antes estava desmoronando sob o peso da paternidade negada, levantou a cabeça como se tivesse levado um choque de alta voltagem, e a fúria e o arrependimento se misturaram em um coquetel explosivo de pânico. Enquanto ele olhava para Ana, buscando alguma negação, alguma pista de que João estava inventando, mas o terror nos olhos de Ana era a única resposta que ele precisava, confirmando que o destino tinha zombado da família de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Acontece que o nome na certidão, o nome de batismo que foi rapidamente apagado quando a criança foi entregue, era idêntico ao nome da cozinheira discreta que havia sido contratada para auxiliar a equipe da merenda. Uma mulher calada, reservada, que havia se integrado ao ambiente de trabalho de Ana sem levantar qualquer suspeita. E agora o motivo de tamanha discrição se revelava em toda a sua tragédia. A pessoa que Ana mais sacrificou para proteger estava de volta, sem que ela soubesse, bem debaixo do seu nariz. O buraco na alma de Mário se tornou um abismo, pois ele percebeu que o filho que ele abandonou e que tentou apagar da sua história tinha voltado ao epicentro da vergonha, ao palco onde o escândalo da família foi abafado com dinheiro roubado. E a ironia era tão cortante que o fez sentir náuseas, entendendo que a vida tinha tramado o reencontro mais doloroso possível para cobrar o preço da covardia e da negação. Ana finalmente encontrou a voz, mas era um sussurro rouco, e ela se apressou em agarrar João, puxando-o para trás, longe dos documentos expostos, e a urgência em seus movimentos revelava o medo que a consumia. Não era mais apenas o risco de Mário descobrir a verdade sobre o passado, mas sim o risco de a verdade explodir na cara da própria vítima. A mulher que era, na essência, o motivo de todo o seu sofrimento silencioso. Ela explicou, com a voz embargada e quase incompreensível, que o esquema de adoção tinha sido rigoroso, mas o destino sempre encontra brechas para desfazer o que a maldade humana tenta esconder, e que o dinheiro usado pelo pai para garantir o distanciamento talvez não tenha sido suficiente para impedir que a jovem, já adulta e buscando trabalho, acabasse sendo atraída pela única instituição que Ana conhecia, a escola. É um ciclo cruel de culpa e sacrifício que parece não ter fim, e se você está sentindo a dor desse reencontro, forçado pelo destino, deixe seu like e inscreva-se no canal Corações do Passado, porque essa revelação ainda vai causar estragos irreparáveis na vida de todos eles, e o julgamento social está prestes a se manifestar com uma violência ainda maior. Mário tentava processar a informação, lembrando-se da nova cozinheira, Dona Clara, a mulher que ele mal notou nos corredores, sempre com a cabeça baixa, trabalhando em silêncio, e agora ele se perguntava se havia alguma semelhança, algum traço familiar que ele havia ignorado, se o DNA que ele negou por tantos anos estava estampado no rosto daquela jovem, forçando-o a encarar a consequência direta do seu erro juvenil. A vergonha de Ana se transformou em desespero prático, e ela precisava tirar João dali, precisava esconder os papéis, e, acima de tudo, precisava confrontar a situação antes que Clara, a cozinheira, a filha abandonada, chegasse para o próximo turno de trabalho e visse o caos no depósito, ligando os pontos de uma história que Ana lutou a vida inteira para manter enterrada. O que se seguiu
Foi um momento de angústia compartilhada, onde o agressor Mário e a vítima Ana se viram unidos pelo medo da exposição. E o inimigo não era mais a herança ou o roubo do pai, mas sim a mulher inocente que estava prestes a descobrir que a merendeira discreta e o homem rico que acabara de invadir o depósito eram, respectivamente, sua tia guardiã e seu pai biológico. Ana olhou para o relógio na parede empoeirada. Faltavam menos de 20 minutos para o início do turno da tarde, e Dona Clara estaria chegando a qualquer momento. E Mário percebeu que o tempo estava se esgotando para ele tomar a decisão mais difícil de sua vida: fugir da verdade novamente ou encarar o filho adulto que ele abandonou e que estava prestes a descobrir toda a farsa da família. Mas o que ele faria quando visse o rosto da mulher? E o que Ana faria para proteger sua sobrinha, filha do escândalo que ela mesma ajudou a criar? O relógio não era mais um marcador de tempo, era uma contagem regressiva para a explosão. E Ana agia como um animal acuado, tentando empurrar Mário para fora do depósito, recolhendo os papéis espalhados que gritavam a história do abandono, mas suas mãos tremiam tanto que a tarefa era impossível. E ela sentia a vergonha subir pela garganta, misturando-se com a bile do medo de que todo o seu sacrifício fosse naquele instante jogado no lixo da exposição pública e da dor inevitável. Mário estava paralisado, olhando para a porta dos fundos como se esperasse que ela se materializasse ali. Dona Clara, a mulher que ele não reconheceu, a filha que ele pagou para esquecer, e o horror de ser confrontado com a prova viva de sua covardia em um ambiente tão humilhante, um depósito de escola, o fez perceber que o destino não apenas cobrou o preço, mas escolheu o palco mais miserável e irônico para a execução da sua penitência. E foi nesse momento de terror suspenso que eles ouviram o tilintar familiar das chaves metálicas e o som de uma voz gentil, mas firme, cumprimentando alguém no corredor, anunciando a chegada de Dona Clara, a nova cozinheira, a jovem discreta que agora estava a poucos metros de distância de descobrir que a sua tia, a merendeira silenciosa, era a guardiã do segredo mais cruel de todos. Ana soltou um gemido de desespero, tentando esconder os documentos atrás de um saco de arroz, um gesto patético e inútil, pois Clara já estava na porta, e a primeira coisa que ela notou não foi a presença dos dois invasores, mas sim o clima de tensão palpável, o cheiro de medo e principalmente a confusão de papéis no chão, papéis que de alguma forma pareciam familiares, como um eco distante e sombrio de um nome que ela tentava apagar. A merendeira abandonada hesitou perguntando o que estava acontecendo, mas o olhar de Ana, cheio de lágrimas não derramadas e culpa milenar, e o pavor estampado no rosto de Mário, fizeram com que o instinto de Clara a guiasse para o caos, forçando-a a dar o passo fatal que a levaria diretamente para a verdade que a família tentou enterrar na escola, debaixo de panelas e do cheiro de comida. O tempo congelou quando Clara se abaixou, sem entender a urgência de Ana em impedi-la, e seus olhos pousaram no documento com o timbre oficial da instituição de adoção. E embora o texto fosse técnico e burocrático, o nome da criança entregue, o nome que era o seu, estava ali, ao lado dos nomes da família que ela sempre soube que a havia renegado. A voz de Ana finalmente se partiu, em um lamento fraco, tentando explicar que tudo era um mal-entendido, que ela estava ali para protegê-la, que ela nunca contou porque sentia vergonha. Mas Mário, em um surto de pânico e desespero forçado, cometeu o erro final, tentando apaziguar a situação, confirmando a identidade de Clara e revelando na frente da sobrinha filha o papel de ambos na conspiração do silêncio e do abandono. Clara leu e releu, mas não precisou de muito. Ali estava, preto no branco,
o registro da sua própria vida negociada. E o mais cruel de tudo não foi o abandono em si, mas o fato de que ela havia sido atraída de volta pelo destino para trabalhar sob o teto da mulher que sabia de toda a sua história, a mulher que havia todos os dias servindo a merenda para outras crianças e jamais teve coragem de dizer: eu sou a sua tia, eu paguei o preço por ter te guardado e este homem é o seu pai. O grito que saiu da garganta de Clara não era de raiva, era um som de alma despedaçada. O reconhecimento doloroso de que a discreta merendeira Ana, que sempre a tratou com uma doçura silenciosa e estranha, era parte ativa do seu sofrimento e que o segredo que ela carregava não era sobre um roubo ou uma falcatrua, mas sim sobre o roubo da própria identidade de Clara, mantida em cativeiro pela vergonha da família. Essa é a história do silêncio que se tornou culpa. E se você sente a violência dessa traição familiar, que usou o trabalho e a caridade como cortina de fumaça, eu peço que se inscreva agora no Corações do Passado e ative o sino, porque a dor dessa revelação é o preço que a verdade exige, e ela sempre chega da forma mais cruel e inusitada. O escândalo não ficou restrito ao depósito, pois a comoção atraiu José, o zelador, que testemunhou o momento da jovem cozinheira aos prantos, do homem rico tentando fugir e da merendeira Ana petrificada pela culpa. E ali, no meio da despensa, o julgamento social se materializou, transformando o depósito em um tribunal onde a história de Ana e Mário seria julgada para sempre. Ana permaneceu em silêncio, aceitando a condenação de sua sobrinha, de sua comunidade e do próprio destino, percebendo que o segredo que ela tentou proteger com a vida voltou para assombrá-la no único lugar que ela se sentia segura. E o pior de tudo foi que a verdade surgiu da forma mais cruel de todas, expondo que a merendeira carregava um segredo, e esse segredo era a própria filha que ela tentava alimentar todos os dias, enquanto servia o prato amargo da culpa. Fim.